mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Glória a Deus. Hoje é um dia bastante especial para todos que aqui se encontram. Tenho certeza que todos viveram esse momento, o Dia dos Pais. Por essa razão, a igreja evangelizadora, ela simplesmente não tem atividade nos domingos pela manhã para que você tenha um momento especial com o seu pai. Às vezes a rotina cotidiana nos rouba aquilo que é mais especial, mais importante na vida. E como disse William Shakespeare, o que mais importa não é o que temos, mas a quem temos. Isso nos ensina a valorizar pessoas ao invés de posses. Essa inversão de valores que a nossa sociedade vive, em que usa as pessoas e amam as coisas, e como igreja nós tentamos resgatar o verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria, que é justamente amar as pessoas e assim usar as coisas. Então a igreja abre mão da sua programação pela manhã, incentivando que você tenha um dia especial com os seus pais, que você possa levá-lo para passear, almoçar com ele, coisa que normalmente não acontece, né? Mas esse dia tem que ser específico, tem que ser especial. Meus amados, meu horário já está bem avançado. Já são 9 horas e eu não vou me prolongar. Eu gostaria de pedir a projeção que abrisse novamente o texto escolhido para essa festividade, que se encontra em Provérbios capítulo 20, versículo 7. Amém? A dirigente, a pastora Vanessa, já leu esse texto e novamente nós estaremos lendo. Eu estarei lendo, depois eu peço aos homens que aqui estão, que leiam depois em seguida as mulheres. Amém? Assim está escrito: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Os homens, por favor. As mulheres. Vamos aplaudir a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Depois nós vamos entender esta palavra. Mas antes, deixa eu partilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração durante esse dia. Certa vez eu ouvi uma história que em uma sala de aula uma professora desafiou seus alunos esses, crianças até então. E ela desafiou que as crianças levassem para sua casa o trabalho, a atividade para ser realizada no lar, e elas iam em busca de uma gravura, de uma imagem que representasse para elas o seu super-herói favorito, seu super-herói predileto. No outro dia, a professora simplesmente ficou surpreendida com tamanha concorrência entre os personagens da Marvel, da Comics, entre a Liga da Justiça e os Vingadores. Tinha Batman, tinha Superman, Homem-Aranha, Hulk, tinha Thor, tinha Flash. Entre tantos homens também tinha as mulheres, Mulher Maravilha, tinha a Viúva Negra, e toda aquela competição entre as crianças, gerando toda aquela comoção. Mas o que mais surpreendeu foi uma criança que simplesmente trouxe a foto recortada do seu pai com as indumentárias, o uniforme, o fardamento do seu trabalho. A professora ficou tão emocionada com aquilo que chamou aquela criança à parte logo ao encerrar a aula e perguntou o que significa isso. E a criança, em sua simplicidade, explicou: é exatamente isso, professora. O meu pai é o maior super-herói que existe. É o meu super-herói predileto, favorito.
E com essas roupas ele sai todos os dias na madrugada, enquanto as pessoas estão dormindo, para limpar a cidade. Se não fosse meu pai, toda essa cidade seria um lixo. E o pai daquela criança era um simples gari que conseguiu implantar, empregar nela a verdadeira imagem da paternidade. E é justamente isso que as nossas crianças esperam de nós. Essa canção agora há pouco falava sobre esse super-herói que não usa máscara, que não tem arma secreta, que não é perfeito, tem os seus defeitos, mas consegue ser, acima de tudo, uma referência na vida dos seus filhos. E é sobre este pai que eu gostaria de partilhar com todos que aqui estão, sobre um movimento que tem surgido nesses últimos dias, que tem chamado a atenção da psicologia, que chama justamente a paternidade participativa. Se você ainda não ouviu falar, lembre-se sempre dessa expressão, paternidade participativa. Porque antes os homens iam para as ruas, as mulheres ficavam em casa, e as ruas em busca de trabalho, e as mulheres ficavam em casa com a responsabilidade exclusiva de cuidar do lar. Só que nesse tempo as coisas estão ocorrendo diferente. As mulheres às vezes também precisam sair para ajudar os homens, né? Glória a Deus. Amém? As mulheres precisam sair. E os homens estão voltando mais para os lares. E o que acontece, que é bem interessante, é que não se trata de ajudar a esposa. Se trata de ser pai. Não se trata simplesmente de ajudar a esposa, mas de ser pai. Alguns até dizem, eu estou ajudando minha esposa, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, você não está ajudando. Você apenas entendeu a missão, o compromisso, a responsabilidade, o privilégio, o dever de ser pai. E essa paternidade participativa ensina os homens a fazer coisas que outrora eram inadmissíveis. Eu, por exemplo, procurei ser participativo em tudo, procuro, no caso. Mas quando as crianças ainda eram bebês, eu fiz de tudo que os irmãos possam imaginar. Só não amamentei, porque não tem condições, né, gente? Mas mesmo assim usei a mamadeira, troquei fralda, acordei de madrugada, não para ajudar minha esposa, mas para fazer meu papel de pai, e levava aos banheiros para fazerem suas necessidades fisiológicas, e acordava de madrugada para cuidar dela. Só existe algo que eu sou muito falho e relapso, que é nas atividades escolares. Eu assumo, admito, reconheço, confesso o meu erro. Eu sempre transfiro, vai para tua mãe, meu filho, vai para tua mãe. As atividades, eles vêm da escola, né, e tem aquelas atividades. Eu vai para tua mãe, porque tua mãe nunca tirou uma nota vermelha na vida. Então vá para ela, que ela é maior autoridade no assunto. Já que ela nunca teve um boletim com a nota vermelha, eu nunca tive um boletim sem nota vermelha. Então vá para tua mãe, meu filho. E raramente eu participo nesse quesito, mas quando chegar às áreas de humanas, história, filosofia, eu sei que vai chegar o meu momento. Mas procurei ser pai participativo, e no início eu pensei que eu estava fazendo isso por eles, até que eu descobri que não, simplesmente não. Eu estava fazendo isso por mim. Eles não precisavam tanto de mim quanto eu precisava deles. E eu descobri que isso supria uma lacuna, um vazio que eu tive ao longo da minha infância, e que agora a paternidade nos trouxe essa dádiva, essa graça, essa oportunidade de refazer uma história que nós não vivenciamos. E eu sei que não sou perfeito, tive os meus traumas, porque Cristo curou cada um deles.
Sei que vou gerar também os traumas nos meus filhos, mas se eu conseguir ao menos despertar neles a consciência de procurar ser a cada dia um cidadão melhor, seja como um trabalhador, seja como um esposo, seja como um pai, seja como um ser humano, eu estarei deveras satisfeito em minha missão. Porém, voltando ao que de fato interessa, a paternidade participativa nos ensina que pai não é simplesmente um progenitor. Qualquer macho pode ser um progenitor. Até um touro reprodutor. Não basta simplesmente fazer, e fazer é muito fácil. Mas vai muito além. Vai muito além. E essa paternidade participativa nos ensina que é necessário ser presente na vida dos seus filhos. E quando se fala de presença, não se refere somente a uma questão qualitativa, ou melhor, quantitativa, mas sobretudo qualitativa. Há pais que passam o dia todo em casa, mas a programação da TV que eles assistem é para si. Tudo que eles fazem é para si. Eles não têm um momento com os filhos dele. É fácil dizer, a mãe, olha, o momento agora é meu e da criança, e vai assistir uma partida de futebol de 90 minutos e a criança não entende nada que está acontecendo. E um sujeito desse ainda está dizendo que estava com a criança. Não estava. Então, quando se fala de paternidade participativa, fala sobre a presença de um pai. Ei, seus filhos não querem super-heróis. Eles não são tão infantis como vocês imaginam. Eles sabem que esse mundo de fábula, de ficção, de lenda, de conto não existe. O que eles querem é um pai presente, um pai que possa brincar, um pai que possa se divertir. Eu jogo PlayStation com o meu menino. Até os 3 anos eu ganhava dele. Depois dos 3 anos ele está ganhando de mim tudo que é jogo. Ontem mesmo e hoje me deu uma surra e não tem jeito, gente. Aí minha esposa pergunta, você está deixando, né? Eu estou, não. Isso já aconteceu, mas ele está ganhando de mim. E a gente brinca, a gente se diverte. Eu sei o quanto aquilo é bom para ele e sei o quanto aquilo é especial para mim. Ser presente. Não simplesmente em quantidade de tempo, mas em qualidade de tempo. Ser presente em todos os momentos. Não somente nos momentos bons, mas nos momentos maus. Não somente no verão, mas também no inverno. Ser presente para que ninguém venha suprir a tua ausência. Porque a maioria dos filhos que não tiveram um pai presente, encontraram essa presença nos braços de um pedófilo, nos braços de um traficante, nos braços de uma pessoa má. A carência, sabe, aquela lacuna de ausência de afeto, fez com que crianças procurassem olhares e de repente encontraram esses olhares em pessoas mal intencionadas. Portanto, ei, você que está aqui, seja um super pai. Você não precisa ser perfeito. Seja presente. Procure ser presente, participativo. Os desenhos que meus filhos fazem, quando eu olho aqueles desenhos, eu digo, nem Pablo Picasso fazia algo como isso. Nem Vinícius Van Gogh, nem Leonardo da Vinci, que coisa mais linda. E eles riem, né? Eles sabem que o desenho não está tão perfeito assim. Mas o mais importante é ser presente. Eu quero estender um pouco mais e falar algumas verdades. Não importa se você é um pai divorciado. Se você divorciou da esposa, da sua esposa, da mãe dos seus filhos, não se divorcie dos seus filhos. Seja presente. Há casos de filhos com os pais separados, que os pais passam meses sem ao menos ligar para os seus filhos. Pensa que mandar a pensão é suficiente. Não é. Portanto, seja mais presente. E se há alguém em nosso meio, escute,
que casou com alguém que já tinha filho, respeite o direito e o dever do seu atual esposo ser pai. Porque se ele não for um bom pai, não se iluda, ele não será um bom pai também para os seus filhos. É horrível quando mulheres interferem nessa paternidade, proibindo que os pais tenham hombridade de assumir o seu papel sagrado e sublime de ser pai. Portanto, respeite, incentive, apoie, estimule, porque de repente ele pode até um dia se divorciar novamente, e de repente quem vai sair perdendo são os seus filhos. A paternidade participativa nos ensina a sermos pais presentes. E eu vi certa feita de um apresentador de programa TV, eu acho que era o Marcos Mion, é isso mesmo o nome dele? Marcos Mion. Naquela ocasião eu compartilhei essa mensagem só com um amigo, eu não compartilhei com outros, eu só compartilhei com um amigo que foi meu amigo Johnny, que está aqui na frente. E eu vejo isso na sua vida, através da paternidade com a sua filha, Catarina. E Marcos Mion dizia o seguinte, que uma vez por mês ele reserva o dia para a sua menina, para a sua princesa. Ele tem 3 filhos, 2 homens e uma menina. Ele uma vez por mês ele reserva o dia da princesa. Só sai ele e ela. E ao sair ele abre a porta do carro, diga: entre, minha princesa. Ele enche ela de mimos, de carinhos, de palavras de elogios, leva ela para tomar sorvete, dá flores a ela e fica elogiando o tempo todo. E ele diz que faz isso para que ela não venha se conformar com algo menos do que isso. Para que amanhã alguém não venha tratá-la com desrespeito, com desafeto, com desonra, e que ela venha entender que isso é natural. Ele faz isso para que ela venha se posicionar como, de fato, uma princesa e não venha aceitar as migalhas que, evidentemente, ao longo dos anos serão oferecidas. E eu, ao me deparar com essa mensagem que ele postou, e ao compartilhar com meu amigo que aqui está, eu disse: é isso que Deus quer de nós. É isso, independente das circunstâncias, das situações, uma paternidade participativa sendo presente. Eu tenho 2 timbres de voz, eu já falei aos irmãos, 2 tons, um para falar com Gabriel e outro para falar com Sara. Com Gabriel, rapaz, ele é homem, tem que aguentar a bronca. Mas Sara, minha filha, vem aqui, 2 timbres de voz. Eu já tenho que falar, ela não pode aceitar que ninguém fale em alto tom e alta voz com ela. Né? E aí a nossa didática e pedagogia de lidar com os nossos filhos. Mas procure ser presente. Procure ser presente na vida do seu filho. Mais do que presente, também ser provedor. A paternidade participativa se trata também de ser provedor. Agora escute, não é só prover os mantimentos, vestimentas e alimentos. Há pais que pensam que os filhos são uma máquina de refrigerante. Você pega a moedinha, coloca em cima, imediatamente já vem a Coca-Cola pronta, geladinha para você tomar. E pensa que, eu estou investindo, eu vou receber, eu estou investindo, eu vou receber, eu estou investindo. Não. Os filhos não são máquinas. Não adianta ser simplesmente provedor de bens materiais, de necessidades, de mantimentos, vestimenta. Tem que ser provedor de atenção, de cuidado, de carinho. Ser provedor de uma companhia. Ser provedor, prover os sentimentos com os seus filhos, compartilhar desses momentos. Seja esse pai provedor. Seus filhos não querem só receber, dinheiro, mesada, poupança, pensão, seja lá o que for. Eles querem mais do que isso.
Eles querem sua atenção, eles querem seu olhar, eles querem ouvir a sua voz. Parece aquela criança que chega para o seu pai e diz: pai, quanto é que o senhor recebe? E o pai: por que você quer saber, menino? Por quê? Quanto é que o senhor recebe? E ele faz os cálculos e ele chega a determinada conclusão que por hora o pai dele recebia X, e ele vai lá no seu porquinho onde colocava as moedas, quebra aquele porquinho, vem com aquelas moedas e diz bem assim: ó, papai, está aqui, ainda não tenho tudo, não consigo comprar uma hora do seu tempo, mas me dê alguns minutos da sua atenção. E aí a gente vê as crianças desesperadas, os filhos desesperados, em busca de atenção, e os pais estão preocupados com tudo. E aí vive a vida como se nunca tivesse existido. E isso é triste, isso é lamentável. Isso gera complexos, traumas, feridas emocionais e sentimentais. Seja provedor. Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho e disse: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Esse é o desafio de Deus para nós. Vivermos de fato essa cultura na essência do verdadeiro amor. Sermos pais provedores. Teve um vídeo que circulou na internet, viralizou esse vídeo. Se trata da formatura de uma turma de direito. E eles iam descendo uma escada bem glamourosa, sabe, algo esplêndido, algo realmente, sabe, chique. E aquela jovem que estava se formando, ela entra toda bonita, bem vestida, e ela entra na companhia dos seus pais muito simples. E no decorrer daquela descida das escadas, onde vai passando a música, aquele momento muito especial, ela simplesmente pega uma ferramenta, que era uma enxada, e levanta bem alto. E ela sai descendo, e a multidão aplaudindo, e ali ela estava honrando os seus pais, que foram provedores, que trabalharam, suaram, se sacrificaram para poder dar a ela a oportunidade que não tiveram. Foi emoção, uma comoção que viralizou no mundo todo essa imagem, essa cena, esse episódio. E ali eu fiquei emocionado também com aquele pai que de fato foi provedor, que se preocupou em honrar os compromissos no lar e assim proporcionar o melhor. Costumo dizer que essa é a grande realidade, né? Os filhos nunca entenderão bem o sacrifício de um pai, nunca entenderão bem o esforço de um pai. Na verdade, nós não entendíamos até nos tornarmos pai. E há quem diga que alguém só aprende a ser filho quando se torna pai. Alguém só aprende a ser filho quando se torna pai, e só aprende a ser pai quando se torna avô. Aí, quando se torna avô, fica aquele vovôzão bobão, bestalhadão, que quer recuperar um tempo perdido. Aí querem recuperar isso nos netos, sabe? Aqui não vai no tom de crítica não, tá? Eu vou ser esse vovão bobão, bestalhadão também. Que a gente está na luta, na correria de conquistar o melhor para os nossos filhos, e às vezes o tempo nos rouba isso. Mas fato é, quando eu me tornei pai, eu disse: meu Deus, tudo que a minha mãe passou por mim. Aí a gente começa a valorizar, né? A gente começa a entender o preço, o valor, o sacrifício, o suor das coisas que até então não sabíamos. Paternidade participativa nos ensina a sermos pais presentes, nos ensina a sermos pais provedores, e também nos ensina a sermos pais protetores. Eu vi os filhos aí dizendo: meu pai é forte, uau, meu pai é forte. E aí é o pai protetor, é aquele que briga por seu filho, aquele que luta por seu filho, aquele que realmente
dá vida para o seu filho, protege o seu filho. Mas os tempos de hoje me leva a refletir um pouco além do sentido proteção. Devemos sim proteger os nossos filhos de tudo e de todos, mas sobretudo protegê-los deles mesmos. Escute, proteger os nossos filhos deles mesmos. Um pai protetor, ele vai olhar nos olhos do seu filho e vai dizer: filho, você errou. E ele vai dizer isso com amor e por amor, porque ele está protegendo os filhos de si mesmo. O nosso maior inimigo não está do lado de fora, está do lado de dentro, é o nosso próprio eu. E se não tivermos essa sabedoria, vamos passar a mão em tudo que os nossos filhos fazem, vamos jogar a sujeira debaixo do tapete, tampar o sol com a peneira, pensando que isso vai funcionar. Não vai. E aí eu vejo em todo o tempo pais brigando com os professores quando os filhos estão errados, pais brigando com os policiais quando os filhos estão errados. E aí eu não tive a presença do pai biológico, apesar de Deus ter sido tão bom e ter me dado um padrasto. E mais do que isso, me deu uma mãe que foi mais do que mãe, foi além do que um pai. E ela dizia bem assim: meu filho, saiba de uma coisa, se você apanhar da polícia na rua, você apanha da polícia em casa. E aí, meu amigo? E ela dizia mais: olha, se você fizer alguma coisa errada, tenha certeza que eu serei a primeira a lhe denunciar. E eu, meu Deus do céu. Era desse jeito. E isso eu entendo hoje mais do que nunca. Ela estava me protegendo de mim mesmo. De mim mesmo. Usava a vara da disciplina, porque pai que ama corrige. Eu já vi alguns pais, e se eles estiverem aqui, por favor, me perdoe. Eles dizem: eu nunca bati nos meus filhos. O Gabriel e a Sara apanharam antes de completar um ano. Eu brigando com o Gabriel, ele veio, deu um tapa na minha cara. Eu, o quê, rapaz? Aí eu, na tapa na cara dele. Ele veio de novo e puf! Aí eu, ele começou a chorar. Pais que amam usam a vara da disciplina. Corrige com a vara da disciplina. Se eu for falar as coisas aqui, minha mãe está pensando que eu estou revelando os traumas. Mas ela deixava umas marcas em mim, ó. Tinha um chicotezinho lá. Vanessa está rindo que a mãe dela tinha um cinturão chamado, como era o nome do cinturão? Eles batizaram o cinturão, deram o nome de diabólico. Onde batia ficava a marca. Pá! Mas naquela época não existia essas doenças que existem hoje, né? Não existia bullying, não existia depressão, não existia anorexia, não existia essas doenças de origem psicossomáticas, porque nós éramos confrontados pelos nossos pais. Minha mãe às vezes me batia e ela depois entrava no quarto e dizia bem assim: meu filho, eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu, zangado, todo cheio de birra, e ela dizia: eu quero que você saiba de uma coisa, isso dói mais em mim do que em você, mas eu vou fazer sempre que for necessário. E eu ficava bravo. Quer saber? Eu cresci, hoje eu tenho 2 filhos, e eu faço a mesma coisa que a minha mãe fez. Eles não entendem, mas um dia eles vão entender e vão perceber que eu estou apenas protegendo eles do pior e ao mesmo tempo proporcionando o melhor. Isso é paternidade participativa. Os irmãos que aqui estão, lembram? Sermos, vale não, viu? Paternidade participativa, sermos... Tem homens aqui, só os homens, só os pais, viu? Sermos presente, em primeiro lugar. Segundo,
Sermos, meu Deus do céu. Sermos provedores. Wagner não está acertando tudo. Presente, provedor. E terceiro, acabei de falar. Sermos protetores. Você não precisa ser perfeito. Agora não seja somente um progenitor. Seja mais do que isso. Seja mais do que isso. Eu queria olhar face a face com cada pai e dizer a você: seja mais do que isso. Seja mais do que um progenitor. E aqui eu volto ao versículo que iniciamos. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Sabe o que eu quero para os meus filhos? Eu não sei qual a profissão que eles vão escolher. Eu não sei quais são as profissões que eles vão exercer. Eu não sei onde eles vão morar, nem com quem eles vão se casar. Eu não tenho controle dessas coisas. Coloco diante do altar do Senhor. Mas uma coisa eu procuro e coloco diante de Deus: Deus, que eles sejam felizes. Que o Gabriel seja um homem feliz, que a Sara seja uma mulher feliz. E quando eu olho para a palavra, quando eu recorro à sabedoria das Escrituras Sagradas, eu percebo que a felicidade deles depende de mim. Depende de mim. O homem justo, ele leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. É como aquela história de que um pai está na frente andando e o seu filho atrás. Ele olha para o filho e diz: cuidado, filho, cuidado por onde anda. E o filho diz: cuidado você, pai. E o pai: como é que é, menino? Cuidado você, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. É isso que as crianças fazem. Elas observam. É isso que os filhos fazem. Eles seguem os nossos passos. E por fim, para concluir aqui, quero dizer algo muito sério. Pai, se você que está aqui à minha esquerda, você que está aqui à minha direita, se você está aqui na galeria, por favor, olhe para mim. A paternidade é a maior representatividade de Deus na terra. De modo, quando os discípulos perguntaram: mestre, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar. E eles não sabiam como se conduzir aos céus, como se pronunciar com Deus, como se dirigir ao Eterno. E Jesus ensina, dizendo: quando orardes, orareis assim: Pai Nosso. Jesus nos ensina a chamar de Deus como Pai, porque Deus se revela como um Pai, Deus se manifesta como um Pai. Deus se torna personificação em Cristo Jesus do que verdadeiramente é um Pai. Agora escute mais. Pesquisas recentes, lógico que toda regra tem sua exceção, e essa não é uma exceção da regra. Mas pesquisas recentes informaram que o grande trauma dos filhos, o grande complexo dos filhos, o grande bloqueio dos filhos, justamente aconteceram dentro do lar, dentro da casa. Dentro do seio familiar. Até um psicanalista chamado Kant, ele fala sobre isso. Fala sobre as frustrações dentro de casa, nas relações familiares. E essa pesquisa, escute, ela diz que muitas adolescentes, como eu já disse, toda regra tem sua exceção, e essa não é uma exceção da regra, que a maioria das adolescentes que engravidaram antes do casamento foi porque não tinha uma referência de paternidade dentro dos lares. Que a maioria dos jovens que se envolveram com as drogas, eles não tinham uma referência de paternidade dentro de casa. A maioria dos jovens que se envolveram com as drogas, com as coisas ilícitas,
errôneas, eles não tinham uma referência de paternidade dentro do seu lar, dentro da sua casa. E teve aqui um pastor que subiu nesse altar, chamado Estevão Fernandes, eu esqueci o nome desse pastor, ele é de Recife, ele esteve ministrando, tem vários livros, e ele disse que um dia Deus levou no Aníbal Bruno. Aníbal Bruno é o maior presídio de Recife. E lá no Aníbal Bruno ele olhou para aqueles camaradas marrentos, com aspecto sinistro. Ele disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? E ele começou, sendo movido, evidentemente, pelo Espírito Santo, a falar sobre paternidade. Apresentar Deus como um pai. Esqueci o nome dele, mas a mensagem eu não esqueço. Ele disse bem assim, olha, se você teve um pai ausente, Deus não é ausente. Se você teve um pai distante, Deus não é distante. Se você teve um pai rude, cruel, carrasco, algoz, tirano, grosso, estúpido, Deus não é assim. Porque a gente transfere para Deus a nossa relação com os pais. Eu particularmente sou sarado para dizer isso. Não tenho nenhum tipo de trauma ou complexidade. O Evangelho curou todas as minhas feridas. Porém, quando no início da minha caminhada cristã, eu orava a Deus pedindo tudo para todos, mas eu nunca pedia nada para mim. Eu não sabia dizer, Deus me dá isso ou aquilo, eu não sabia. Eu tinha vergonha, eu tinha um constrangimento. Por quê? Porque na minha infância, a maioria das vezes, evidentemente nem todas, não quero fazer vitimização de nada, mas eu ia procurar meu pai e meu pai dizia, hoje não, vem amanhã. Aí eu ia amanhã, vem hoje não, vem a semana que vem. E isso aconteceu algumas vezes. E isso gerou algo tão ruim em mim, que refletiu na minha relação com Deus. E quando eu ia procurar Deus, eu pedia por tudo. Eu pedia, tudo por todos, mas não pedia para mim. Até que um dia, sendo ministrado sobre paternidade, eu senti a voz de Deus no mais íntimo do meu ser, dizendo, pode pedir, pedir, e dar-se-vos-á. És um filho amado. E pela primeira vez eu disse, Deus, agora prepara, que vai vir uma lista de pedidos. Alguns deles já se cumpriram. Hoje aí eu fiquei um filho pidão. Gente do céu, pai, me dá. A realidade é que a gente transfere para Deus a nossa relação com o nosso pai. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você, pai, que aqui está. Que tipo de Deus você está se apresentando para os seus filhos? É uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas seja capaz ao menos de refletir. Que tipo de Deus você está apresentando, se representando para o seu filho? Distante? Rude? Displicente? Que tipo de Deus? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Eu fico feliz ao me deparar com essas crianças tão felizes, fazendo uma homenagem tão especial para vocês. Eu fico feliz porque surge uma esperança como uma luz no fim do túnel. Uma esperança de que estamos reconstruindo uma nova história. Que estamos reconstruindo um novo tempo. Que estamos resgatando definitivamente o papel de uma paternidade em nossa sociedade. Sendo assim, você será o super-herói da sua casa, do seu lar, o super-herói dos seus filhos, o super-herói da sua família.
Evidentemente você não será perfeito, mas seu filho não vai desejar outro super-herói além de você. Eu gostaria agora de convidar a cada pai, aonde você se estiver, se você se faz presente nesse lugar, por favor, se coloque em pé. Cada pai que aqui está. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.